Vamos lá, parágrafo 257. Diz assim: uma maneira de nos comunicarmos com os seres queridos que morreram é rezar por eles. Diz a Bíblia que orar pelos mortos é santo e piedoso. Vejam só, gente, só quero resgatar um pouquinho para você que já está rezando conosco desde a semana passada. Nós estamos aqui justamente falando sobre o tema da morte, quando a morte então crava o seu aguilhão. Que família não vai passar por essa experiência? Todas as famílias vão passar pela experiência da morte. O que difere é o tipo de morte e às vezes assim também a idade, né? Tem pessoas que morrem muito mais jovens, tem pessoas que têm famílias que ficam órfãos, ou de pai ou de mãe, ou dos dois, ou que perdem um filho. Então são situações difíceis sempre, né? Para serem enfrentadas. Mas todas elas vão passar por esta realidade. A realidade da morte. E aí sempre temos aquela vontade, né, de saber como será que a pessoa está, onde será que ela está, principalmente se a morte foi uma morte violenta, se a morte foi uma morte traumática, se às vezes foi um assassinato, um crime, e as pessoas acabam se desesperando, e acabam indo para centros espíritas, acabam indo para outros lugares com mediunidades para poderem se comunicar com os mortos. Para nós católicos, isso é muito importante, nós católicos, cristão, católico, apostólico, romano, não acredita nesta possibilidade de falar com os mortos, de receber mensagens dos mortos. Mas o Papa nos diz aqui que nós podemos nos comunicar com eles rezando por eles. Inclusive está lá em 2 Macabeus, justamente dizendo: orar pelos mortos é santo e piedoso. A nossa oração é a forma então de entrarmos em comunhão, em contato com eles. Diz ainda o Papa: rezar por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais fácil a sua intercessão em nosso favor. Claro que aqueles que estão, digamos, no purgatório, ainda estão nesse processo de purificação, eles precisam das nossas orações. Mas aqueles que já estão junto de Deus, na glória eterna da ressurreição eterna no céu, eles podem também interceder por nós. Então é sempre válido rezar pelos mortos. O Apocalipse, diz o Papa, apresenta os mártires a interceder pelos que sofrem injustiça na terra. Está lá no Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11. Solidários com este mundo em caminho. Então veja, qual é o testemunho bíblico disso, padre? De que os mortos estão rezando por nós? Está justamente no livro do Apocalipse 6, do 9 ao 11, que é o texto que nós vamos partilhar no dia de hoje. Gente, você pode não acreditar, mas isso aqui não é programado. Quem acompanha meu programa sabe, nós lemos o texto bíblico conforme a sequência e vamos lendo também aqui o texto do Papa conforme a sequência. E é justamente esse o tema de hoje, daqui a pouquinho na nossa Lexio Divina. É o capítulo 6, versículo 9 ao 11. Está aqui, né, o testemunho. O Papa ainda diz assim: alguns santos, antes de morrer, consolavam os seus entes queridos, prometendo-lhes que estariam perto, ajudando-os. Vejam só, a própria palavra dos santos também, que para nós é muito importante. Esses homens e mulheres que viveram este reflexo de Jesus Cristo para nós na terra. Santa Teresa de Lisieux sentia vontade de continuar do céu a fazer o bem. Nos narra aí também os seus relatos, os seus livros, né, da sua biografia. São Domingos afirmava que seria mais útil depois de morto, mais poderoso para obter graças. São laços de amor, porque de modo nenhum se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo, mas é reforçado pela comunicação dos bens espirituais. Olha o que o Papa está dizendo. Então não vamos interromper esta união. Não, por quê? Porque continuamos unidos na fé e como irmãos.
Por isso, na oração do creio, nós rezamos na comunhão dos santos. Eu creio na comunhão dos santos. E o que é esta comunhão dos santos? É justamente esta ligação entre o céu e a terra. No momento em que, por exemplo, nós estamos rezando a Santa Missa, na Eucaristia, quando nós rezamos Santo, 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 é como se o céu se abrisse e todos os anjos, toda a milícia celeste, todos os santos que já estão na glória de Deus, a chamada Igreja Triunfante, a igreja que já chegou na glória, rezam conosco, rezam o santo, glorificando nosso Deus, fazendo então esta grande comunicação de bens, dos bens espirituais. Por isso, meu irmão, minha irmã, sinta-se consolado, sinta-se cuidado e amado por Deus através do cuidado que tem os nossos santos e santas, que são muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, pessoas queridas e amáveis que rezam e intercedem por nós na eternidade.